Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos aqui atualizar tudo o que de importante aconteceu no dia do nosso Gigante da Colina. Terminou agora há pouco o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil e o Vasco já conhece o seu adversário. Você viu aí já na chamada do vídeo, né, no título, na capa, o Vasco vai enfrentar o Boa Vista aqui do Rio de Janeiro. A gente vai conversar sobre isso, né? Se o Vasco deu sorte nesse sorteio, se é um adversário mais fácil, enfim, vamos falar sobre isso e também sobre duas situações de jogadores que estão no Vasco, estão treinando em separado, que tem possibilidades aí de sair, o Vasco conseguir aí se livrar desses dois jogadores, vamos dizer assim. Enfim, tudo isso depois da vinheta, mas antes da vinheta rodar, conto com o seu like, que é muito importante, e conto também com a sua inscrição aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos daquele jeito que você gosta, né? Sem enrolação, vamos direto aqui falar do que a gente veio falar, que são as notícias do Vasco da Gama. Começando aqui com a mais importante do dia, o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. A CBF realizou o sorteio hoje por volta ali das 2 horas da tarde, e o Vasco vai enfrentar o Boa Vista na próxima fase da competição nacional, essa competição tão importante e que dá muito dinheiro, né? Cada vez que você passa de fase é uma bufunfa a mais ali que a CBF joga na sua conta. E aí, o Vasco deu sorte ou deu azar nesse sorteio? Comenta pra mim, coloca pra mim nos comentários se você acha que o Vasco deu sorte ou se você acha que o Vasco deu azar. A minha opinião é que o Vasco deu sorte no sorteio, né? É claro que eu não vou aqui desmerecer o Boa Vista, né? Ou comemorar, falar, putz, que beleza, que maravilha, vamos pegar o Boa Vista. Não é assim também, tem que respeitar o adversário, porque lá na frente acontece a zebra do Boa Vista, Deus me livre, eliminar o Vasco. Aí os caras pegam aqui, recortam o trechinho do vídeo e falam, o Juninho tava lá comemorando, se deu mal. Enfim, não tem que comemorar nada. Mas dos adversários que poderíamos enfrentar, o Boa Vista era um dos mais fracos, né? E além disso, tem a questão da viagem, né? O Vasco fez 2 viagens muito desgastantes na Copa do Brasil pro interior de Minas Gerais, né? Enfrentando a Caldense e a Tombense. Não tinha nem aeroporto, o Vasco teve que ir de ônibus, então foram viagens bastante desgastantes. Antes de começar o sorteio, o diretor de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, estava num programa do Sport TV e lá, perguntado sobre quem ele queria enfrentar, óbvio que ele não falou nome nenhum, mas ele falou que se a gente puder evitar uma viagem longa, seria muito bom. E isso aconteceu, né? O Vasco não terá uma viagem longa. O Vasco vai enfrentar o Boa Vista, time do Rio de Janeiro, provavelmente um jogo em Bacaxá, né? Porque o estádio do Boa Vista recebeu já alguns jogos da Copa do Brasil. O Corinthians jogou lá pela Copa do Brasil esse ano, então provavelmente um jogo em Bacaxá e outro em São Januário. O Vasco está acostumado a jogar em Bacaxá, né? Inclusive nosso último jogo foi um empate em 2-2 contra o Boa Vista lá em Bacaxá, o que mostra também que não vai ser fácil, né? O Vasco no Campeonato Carioca não venceu o Boa Vista, então não tem que achar que já está classificado. Tem que encarar o confronto com seriedade, mas é claro que o Vasco é o favorito para passar para as oitavas de final, e se não passar seria um baita de um vexame, né? Então acho que o Vasco no fim das contas deu sorte nesse sorteio. Quero saber se você concorda comigo. Deu sorte por pegar um adversário de uma divisão inferior, né? O Boa Vista disputa a 4ª divisão do Campeonato Nacional e o mais importante, deu sorte de enfrentar um clube que é do mesmo estado. O Vasco não vai ter que fazer uma viagem longa. Imagina se o Vasco tem que viajar para pegar a Juazeirense, por exemplo, viajar para o Pará para enfrentar o Remo, então seria viagens mais desgastantes, né? Aqui é viagem domiciliar para o interior do Rio de Janeiro, papum rapidinho ali, vai no mesmo dia, volta no mesmo dia,
tranquilinho. Então, nesse quesito, o Vasco deu sorte. Então, marque aí, Vasco e Boa Vista pela terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio do mando de campo deve estar acontecendo nesse momento, né, que eu estou gravando o vídeo. Então, nesse momento aqui, eu não sei a ordem dos mandos de campo. Se o Vasco joga a primeira fora ou se joga a primeira em casa. Mas eu atualizo durante a edição, se já tiver saído, eu coloco nos comentários, enfim. Dá um jeito também de você ficar sabendo se o Vasco joga a primeira fora ou joga a primeira em casa, beleza? Vasco e Boa Vista, quero a sua opinião aí sobre esse duelo, comenta pra mim. E vamos ver aqui como ficou esse chaveamento da Copa do Brasil, né? Quem enfrenta quem? Ficou assim, ó. O Santos enfrenta o Cianorte, o Bahia enfrenta o Vila Nova, o Palmeiras contra o CRB, São Paulo e 4 de julho, Fluminense e Bragantino, Ceará e Fortaleza, clássico, Grêmio e Brasiliense, América Mineiro e Criciúma, Atlético Paranaense e Avaí, Atlético Mineiro e Remo, Corinthians e Atlético Goianiense, Inter e Vitória da Bahia, Cruzeiro e Juazeirense, Chapecoense e ABC, Flamengo e Curitiba, Vasco da Gama e Boa Vista. O jogo do Vasco foi o último a ser sorteado, né? A última bolinha a ser sorteada foi a bolinha do Vasco. A gente ficou naquela ansiedade, naquela expectativa, até o Grafite tirar ali a bolinha do Vasco e depois tirar também a do Boa Vista. Então, como eu disse, né, pela terceira fase da Copa do Brasil, Vasco e Boa Vista se enfrentam. Bom, e agora aqui duas notícias importantes, né, de jogadores que estão no elenco do Vasco, mas que não fazem parte, né, do time que está disputando o Carioca, que vai disputar a Série B, a Copa do Brasil, jogadores que estão treinando à parte e que o Vasco tenta encaixar em outros clubes. O zagueiro Wehrley é um deles, né, e a informação do site Futebol do Interior foi de que o Juventude, que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, mostrou interesse na contratação do zagueiro Wehrley. O Juventude teria feito aí uma sondagem ao Vasco da Gama para ver a situação do Wehrley, né, para tentar ali uma negociação com o zagueiro Wehrley, mas o alto salário do Wehrley fez a diretoria do Juventude dar uma assustada, né? Opa, o que está acontecendo aqui? Esse cara ganha isso tudo? Então, deu para trás ali a diretoria do Juventude quando ficou sabendo do salário do Wehrley, mas a informação do site Futebol Interior é que a diretoria do Juventude vai tentar conversar com o Vasco para conseguir levar o Wehrley ali por empréstimo, com o Vasco dividindo o salário, né? Cada um pagando a metade do salário. Vamos ver se nos próximos dias teremos mais informações sobre isso, essa negociação avança. Enfim, vai ser difícil o Vasco conseguir empurrar o Wehrley para alguém, com alguém pagando tudo, né? Então, acho que se aparecer alguém para pagar a metade, acho que o Vasco já tem que aproveitar essa oportunidade para poder dar um destino para o Wehrley. E outro jogador também que está aí nessa lista de jogadores que não treinam com o elenco profissional, com o elenco principal, é o Lucas Santos. E o Lucas Santos esteve próximo de fechar com o Joinville por empréstimo, né? A informação é da Rádio Clube Joinville, lá de Santa Catarina. Segundo eles, o Lucas Santos ficou muito próximo de um acerto com o Joinville, mas a negociação travou. Porém, o Joinville ainda aguarda, né, algumas confirmações para a temporada, como vai ser a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, para poder avançar ou não nessa negociação, né? Confirmando tudo que o Joinville imagina sobre a temporada, pode ser que o Joinville volte aí a sondar o Lucas Santos e o Lucas Santos possa reforçar aí a equipe para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal e eu volto, talvez ainda hoje, ou então só amanhã, para falar mais sobre o nosso Vascão. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima, fui!